Olá, cliente, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui para explicar melhor o porquê que existe uma possibilidade de reparo na sua placa de vídeo. No entanto, eu não forneço garantia no serviço. Então, eu estou aqui para tentar explicar de forma resumida e prática o porquê que eu não forneço a garantia nesse serviço. Aqui é uma placa de vídeo, não é a sua placa de vídeo, tá? Só estou utilizando como exemplo. E toda placa de vídeo tem um chip gráfico, a GPU, que é um chip principal, que é esse aqui do meio, tá? Que é o principal chip CI da placa de vídeo. Ele é que faz todo o processamento e exibe o vídeo no seu monitor. É, por vezes, esse chip gráfico ele fica ruim, tá? Ele dá problema. E esse chip, não existe o reparo nesse chip gráfico, tá? Existe você substituir o chip gráfico todo. Mas um chip gráfico, normalmente, ele é muito caro, é difícil encontrar. Quando você encontra o chip, né? Provavelmente fora do Brasil, soma o valor do chip ao valor da mão de obra, normalmente não compensa o reparo, tá? Só que existe uma possibilidade de o problema não estar exatamente no chip gráfico, e sim está nas suas soldas. Esse chip gráfico aqui, ele já está solto, tá? Eu já soldei ele, já tirei a solda dele, e ele me permite eu tá pegando ele aqui na mão, porque eu já removi a solda dele, que fixa na placa. Então, se você observar aqui o fundo do chip gráfico, existem diversas esferas de solda, tá? Cada pontinho desse aqui é uma esfera de solda. Então, às vezes, dá problema nessas esferas de solda, tá? Elas ficam trincadas, ficam rachadas, deixam de fazer contato elétrico, estão oxidadas. Então, existe o serviço que é de substituir essas esferas de solda. O nome desse serviço é reballing, tá? É esse serviço que eu vou fazer, né, na sua placa com a sua autorização, né? Nós temos todo o material necessário. Aqui é só alguns, ó, tá vendo? Aqui as esferas de solda, são as esferas de soldas novas. Existe o fluxo de solda apropriado para você soldar as esferas no chip, o maquinário, temperatura, você segue uma rampa de temperatura. É um serviço bem cuidadoso, tá? Bem meticuloso. Normalmente, esse serviço de reballing, que é a substituição das esferas de solda do chip gráfico, é o serviço de maior valor, é o serviço mais caro cobrado pelas assistências técnicas. No entanto, aqui na VGATEC é o serviço mais barato. É o serviço que eu cobro de menor valor que eu cobro no reparo de uma placa de vídeo. Por quê? Porque eu não forneço garantia. E por que eu não forneço garantia? Aqui é que está o X da questão. No chip gráfico, essa parte metálica aqui no meio dele é o die, tá? Dentro dele existe um substrato de silício, que é onde ficam os milhões de transistores e semicondutores da GPU, ficam aqui dentro. E dentro desse die, dentro desse quadradinho metálico, existe também esferas de solda, como essas esferas aqui de soldas. Existem esferas de solda aqui dentro. Só que essas esferas de solda aqui dentro a gente não consegue trocar, tá? Então, quando eu estou substituindo as esferas de solda da sua GPU, por consequência, como é um processo que envolve altas temperaturas, essas microesferas de solda dentro do die, elas também chegam ao ponto de fusão. Ou seja, elas ficam líquidas e depois elas voltam ao seu estado natural. Então, por vezes, o problema não está nessas soldas aqui que eu estou substituindo. O problema está nas microesferas de solda que estão aqui dentro do die. Então, pode ocorrer, né, de a placa de vídeo voltar a funcionar, mas como o problema está nessas esferas de solda aqui dentro, que a gente não tem acesso, com o tempo, pode ser que o problema volte. Então, por isso que eu não dou garantia, tá? Se realmente o problema for nessas esferas, pronto, o problema está resolvido, né? Agora, se for aqui dentro, pode ser que a placa funcione 10, 20 anos, ou pode ser que depois de um mês ela volte a dar problema, tá? Então é por isso que eu não forneço a garantia. Então, assim, é um serviço que eu faço de reparo, dou a possibilidade de você levar sua placa de vídeo funcionando,
Pode funcionar por anos ou não. Vai depender se o problema aqui. Às vezes, mesmo o problema estando aqui nas esferas de Sol, daqui do DAI, só o fato de você levar ela até o ponto de fusão, ela já, às vezes já resolve, tá? Ela fica funcionando por anos e anos. Mas não é garantido. Tá? Eu espero que você tenha entendido. Então, na verdade, assim, é uma possibilidade que eu lhe dou de reparo, uma possibilidade barata para você pegar a sua placa de vídeo. Pode ser que ela lhe atenda por muito tempo ainda, tá? E por essas, espero que tenha ficado explicado aqui o porquê que eu não dou a garantia, porque é algo que eu não consigo, nenhum técnico consegue abrir esse DAI e substituir essas soldas internas, né? É um serviço que não realmente não temos como fazer, ok?